Agora é hora da gente bater um papo com ele, que foi diretor, fotógrafo, editor e produtor do filme Não Me Deixe em Casa. O curta foi selecionado pelo Festival de Cinema de Gramado e esse é seu trabalho cinematográfico mais recente. Daniel Aragão, muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Prazer meu. Explica pra gente como é que foi essa história de fazer tantas funções no mesmo projeto, como é que surgiu essa ideia e como é que foi viabilizado tudo isso? A princípio eu não gosto tanto do set cinematográfico, da organização do set como ela é dada, entendeu? Com muita gente trabalhando, com assistente e assistente. Eu acho isso um pouco demais, assim, para o que a gente tem aqui, o que a gente pode fazer. Chega a ser mais simples e mais... assim, a economia, ela ajuda muito na realização, na minha opinião, assim. Uhum. Talvez porque foi a forma que eu aprendi. Até nos filmes longos e com o orçamento que eu trabalhei, como Sistema Aspirina Urubus, as coisas eram diminutas, assim. Não eram tão cinema publicitário, cinema de set, sabe? Que você encontra as coisas no set. Era mais cinema de autor pequeno, com possibilidades com alternativas sabe? De respiros, que é totalmente diferente desse tipo de cinema. Aí eu comecei a observar e o acúmulo das funções também é muito porque eu acho que hoje em dia o maior problema, assim, que você tem é se comunicar com outra pessoa, assim, digamos, né? Aí eu vou terminando assim, eu faço a produção porque é mais fácil ligar direto para a pessoa do que ligar para a produtora para ligar para a pessoa, entendeu? Uhum. Então acaba sendo uma forma de garantir, né, o que você realmente quer, porque você está assumindo todos os papéis. Mas assim, demora mais para fazer assim, entendeu? Porque eu não posso fazer um curta com um cronograma de 7 dias de filmagem. Eu tenho que fazer em 15 dias, entendeu? Uhum. Porque eu tô produzindo de manhã o que eu vou filmar no dia seguinte, entendeu? Aí é sempre... A gente filmava tipo, meio expediente, eu e os atores, praticamente. Não tinha muita... E é sobre o que fala o curta Não Me Deixe em Casa? Sobre qual é o assunto? Então, assim, a minha vontade de fazer esse curta, a princípio, surgiu assim, uma coisa que é muito comum entre a gente na nossa vida contemporânea, que é a coisa da internet e o isolamento, assim, das pessoas dentro desse mundo, assim, né? E existe uma nostalgia meio melancólica da época que eu era adolescente no colégio, que foi uma época muito conturbada no bom sentido até, pra minha vida, e isso tá presente no filme. Eu queria colocar isso no filme também, entendeu? Uhum. E essa questão do isolamento é muito simples, mas é complexa, e eu nunca tinha visto isso num filme de uma forma... Eu queria botar isso no filme, entendeu? Eu tinha necessidade de botar. Porque você vive hoje assim, você tem 15 anos, você vê a pessoa no colégio e não tem, tipo, uma relação social física com a pessoa, entendeu? Uhum. É sempre uma coisa pela internet, você passa dias e dias e meses e anos até, mais conhecendo a pessoa pela internet do que pessoalmente, sabe? E você já, inclusive, em outro trabalho seu, Uma Vida e Outra, né, já trabalhava com a temática de jovem, a polêmica do aborto e tal. Então, por que, assim, buscar essa linguagem para um público, não para um público, mas sobre esse público jovem? Não, eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu tô me questionando, porque eu escrevi 3 curtas que eu ia rodar, quer dizer, que eu já rodei dos 2, que é Uma Vida e Outra, Não Me Deixa em Casa, e tem outro também. E eles são temáticas jovens e talvez um pouco para baixo, assim, no sentido que tem muita melancolia, tem muito drama mínimos, assim, sobre vida em lugares fechados, na cidade e tal. E isso eu tô descobrindo ainda, mas eu acho que eu sinto a necessidade de jogar isso para fora, porque, de uma certa forma, eu vivi essa experiência e eu observei muito essas experiências com meus amigos, com amigas minhas, sabe? E a construção do roteiro, a concepção da história, foi mudando ao longo das gravações? Foi mudando ou foi uma coisa que você já tinha pronta, assim, que foi fazer e deu certo? Não, como eu tô... Assim, eu tô fazendo 3 curtas, que é basicamente a mesma temática. Esse é o segundo. Aí eu escrevi eles juntos, mas quando eu fui realizar ele, eu tive vontade de mudar algumas coisas, até para meio que adequar esse curta dentro dos outros 2, um que já foi filmado e um que eu ia filmar, entendeu? Porque é como se eu estivesse filmando sei lá, como se fosse uma tese, assim, para mim mesmo, sabe? Para eu aprender
um ponto exato que eu quero trabalhar no meu longa, sabe? Aí eu comecei a mudar, mas pouca coisa, assim, sabe? Coisas pontuais, detalhes. E a exibição no Festival de Gramado, como é que foi a repercussão? Você gostou de estar lá? Foi bom? Ah, foi ótimo. O Festival de Gramado, assim, ele é de público, é muito, muito legal, assim, mas eu acho que talvez seja um momento que a gente está vivendo, porque a gente tem muita... a gente levanta muito o cinema brasileiro, mas eu acho que ele está numa fase meio perturbada, assim, eu digo, sabe? E deu para sentir muito em Gramado isso, assim, sabe? Mais pelos longa-metragens, assim, tem pouco filme interessante, sabe? A maioria dos filmes é em HD e esse formato 35 tá meio que... Os festivais antigos brasileiros que levantavam muita coisa de 135, eles já estão perdidos nessa... Porque não tem mais filme 35 no Brasil, só tá muito pouco filme, assim. Aí foi uma experiência interessante para mim, entendeu? Ver isso e ver como tá acontecendo lá, que é um festival de muita importância, mas que ele tá passando por um processo de transformação, entendeu? Mas eu achei ótima a seleção, o filme foi bem elogiado e acho que cumpriu, assim, a meta, sabe? Que bom. Tá joia. Então, vida longa para o seu trabalho. Tomara que possa ser exibido ainda em muitos festivais. E, infelizmente, o Plano Aberto vai ficando por aqui, mas você sabe que pode acessar o nosso programa pelo site planoaberto.com.br. Vejo vocês no próximo sábado. Até lá!